Vamos falar aquele versículo de sempre? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Isso mesmo, tem que bater palma mesmo, Fernanda. Aqui nós também temos um vice-campeão, é paulista ou é brasileiro? Brasileiro? Eu nem sei do que você é, de kart. Não entendi nada. Dá para falar de novo? Drift. Manobras radicais. Olha, pessoal, está aqui aquele irmãozinho ali, ó. Aquele japonesinho abençoado. Fica em pé um pouquinho, Yuri. Olha lá. Parabéns, querido. Campeão, vice-campeão brasileiro. Quanta coisa linda. E tem nós, né? Tem eles maravilhosos e tem nós que somos arroz e festa, aquele lá de todo dia. Tem você, tem eu, estamos nós todos. Aleluia. Mas você é maravilhoso. Vira para o seu vizinho, aí seu irmão vizinho, e fala para ele assim: você é maravilhoso, amado. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Aleluia. Deus é tão bom, amados. Deus é tão bom, tão bom. Aí você fica olhando assim, como acontece só com ele e comigo? Não, para com isso. Inveja não. Pode ficar em paz, amado. Eu acho que muitas vezes o Lucão também ficou olhando, aconteceu muita gente ganhando, você ficou de fora. E hoje você ganhou. Acho que ele ficou olhando muita gente lá, muitas outras vezes perdeu. Mas hoje você ganhou. Vice-campeão. Aleluia. É muito bom lembrar de tudo isso, lembrar que Deus, Ele tem projetos para você brilhar para o Senhor, para o nosso Deus. E hoje eu gostaria que você estivesse junto comigo, meditando umas palavras aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração ontem à noite. Está começando o ano de 1900 nada. 1900 mais 100, não, olha lá, 2026. Engraçado, né? A gente falava, quando eu era criança, o pessoal falava assim, de 2000 não passará, não chegará. Quem é desse tempo aí? Nós já estamos em 2026, menino do céu. Meu Deus do céu. Os mais novos nem sabem o que eu falei, mas tudo bem, deixa para lá. Como você também não sabe o que é telefone, orelhão, você não sabe muita coisa, não tem problema. Isso é sinal que você é novo. Não é sinal que a gente é velho, é sinal que você é novo. Hoje nós vamos meditar numa palavra aqui, em 2 Reis 4, de 1 a 7. Mas antes de falar isso, é para o seu novo ano. É para você ir pensando no ano de 2026, o que Deus tem para você e o que você pode se lançar para fazer para Deus. Não é só um projeto de vida, é fazer você questionar a si mesmo. Onde você está nesse momento e onde Deus quer te levar? Qual é o propósito dele para esse novo ano na sua vida? Porque na sua cabeça parece que não tem, que Deus, imagina, você acha que Deus está pensando em mim? Sim, Senhor, Deus está pensando em você fazer diferença, onde você anda, por onde você andar, e Ele tem projetos para você também. Então, 2 Reis 4, de 1 a 7, diz assim: certo dia, eu vou ler aqui que fica menos confuso ali do que aquele ali. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Eliseu era o profeta que vinha logo depois de Elias. Ele foi um homem poderoso, cheio do Espírito Santo. Assim como Elias fez muitos milagres, ele fez o dobro de milagres de Elias.
Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, então não era qualquer mulher, era uma mulher que amava a Deus. O discípulo do profeta também amava a Deus, mas ele morreu. E ela foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Ela estava numa situação bem difícil, como algumas pessoas estavam aqui na frente agora há pouco. E diz assim, 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E aí, depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Muito obrigado, até aí. Falamos várias coisas interessantes nessa passagem. Primeiro, que ela era uma mulher de Deus, e tinha um marido que era um homem de Deus, era discípulo dos profetas, mas eles estavam numa situação difícil, sem dinheiro. Depois que morreu o marido, não perdoaram a dívida dela, ao contrário, os credores queriam que os 2 filhos dela fossem ser escravos deles. E então ela vai buscar o servo de Deus, ou vai buscar a Deus, mas através do seu servo, Eliseu. E Eliseu fala o seguinte, isso é interessante, o versículo acho que é 2 ou 3, vamos ver? Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha que interessante. Ele perguntou: o que você tem em casa? Eu não perguntaria isso para uma pessoa que está passando dificuldade, porque ela já está com dificuldade. Imaginaria que ela não tem nada mesmo em casa. Mas ele falou: mas você tem alguma coisa na sua casa? Ela falou: olha, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. É pouquinho. Estou até com vergonha de falar, é só isso que eu tenho. Ah, é isso que você tem? Isso basta. Vai, fala com os vizinhos, pega muitos e muitas vasilhas. Depois você vai correndo, entra na sua casa, fecha a porta. Interessante, toda vez que Deus quer falar com a gente mais profundamente, Ele fala, lembra do Pai Nosso? Ele fala assim: quando você orar, faça assim: entra no teu quarto e fecha a sua porta e fale com Deus. Fechar a porta é dizer não para as confusões, ou para aquilo que você está ouvindo dos outros. Ah, coitada, essa mulher não vai longe, os filhos dela vão ser escravos mesmo, não tem saída, porque o que tem gente para ajudar a enterrar a gente está cheio. Em vez de animar você, eles vão colocando dúvida na sua cabeça. Ela falou: quando você chegar com todas as vasilhas, todo mundo vai ficar curioso, mas vai lá e fecha a porta, deixa para lá, esqueça os outros e tenha intimidade com Deus. E aí começa a derramar em cada vasilha do óleo. Essa mulher não duvidou nada. Essa mulher falou: você está doido? Aquele restinho vai dar para alguma coisa? Ela não falou nada, falou: Eliseu está falando, eu vou fazer o que ele está fazendo, fazer o que ele está pedindo, obedecê-lo. E aí, foi lá, encheu 1, encheu 2, encheu 20, encheu 30,
encheu um monte, não sabemos quanto, até que chegou o último. Tem mais algum? Não, acabou tudo. E nesse momento o milagre termina. Azeite é uma coisa cara, até hoje é caro, né? Você sabe que você vai comprando óleo, você vai lá comprar azeite, você fica procurando mais baratinho, não é verdade? Porque você fala, é só um óleo misturado, não tem problema que seja. Naquele tempo era muito caro, era uma coisa importante, e ela pôde vender, e ela chegou, depois que tudo aconteceu, ela foi mais uma vez perguntar para Eliseu. Aqui nós vamos relembrar que nós devemos sempre voltar a perguntar para Deus, e agora, Senhor, o que eu faço? Ela poderia sair e falar, olha o que aconteceu na minha casa, maravilhoso, olha aqui, quanto azeite na minha casa, venham ver. Não, ela deixou quietinho, foi lá com Eliseu. O que eu tenho que fazer? Eu quero que você vá, venda todo esse azeite, e com o dinheiro você vai pagar a dívida, e ainda vai sobrar dinheiro para vocês sobreviverem. Devia ser muito azeite. Foi uma multiplicação daquilo que era muito pouco, para fazer uma coisa muito grande. Você sabe que óleo sempre representou o Espírito Santo. E às vezes nós temos alguma coisa para esse novo ano, e no nosso coração a gente fica preocupado. Não sei o que vai acontecer comigo esse novo ano. Deus não tem nada para mim, porque eu sou muito ruinzinho, eu não tenho muitos dons. Mas Eliseu falou uma coisa muito simples, falou, o que você tem em casa? E eu pergunto para você hoje, e o que você tem na sua vida? Aquilo que você não valoriza, é o que Deus pode multiplicar para esse novo ano. Aquilo que você nem sabe valorizar. Eu tenho um dom de acolher pessoas. Eu tenho um dom de tocar, de cantar, de adorar. Eu tenho uma facilidade, mas eu já não faço mais, porque eu já estou ficando mais velho, porque eu já passei o tempo. É engraçado aquelas pessoas que pensam que os chamados, que os dons terminam quando a gente fica velho. Eu queria lembrar isso a você. Os dons são sem arrependimento, a Bíblia diz. Quando Deus dá um dom, Ele dá um dom para sempre. Não é para o tempo de juventude, não é para o tempo que você está casado, não é para o tempo que você vai chegar até 60 anos, é para sempre. E aí, desse pouquinho que era o azeite, se tornou uma multiplicação. Esse ano você vai ouvir falar muito sobre multiplicar, muito mesmo, porque todo ano passado nós trabalhamos em cima desse texto aqui, amplie, estenda, alongue, firme bem as suas estacas, não em peças. Isaías 54, versículo 2 e 3. Amplie o lugar da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, alongue as tuas cordas e firme bem as suas estacas, pois transbordará para a direita e para a esquerda. Nós estamos nesse outro versículo hoje. 2026 vai ser o ano do transbordar, vai ser o ano do multiplicar, vai ser o ano de crescer o reino de Deus, de fazer crescer o reino de Deus pela terra e por Votorantim e por onde nós andarmos. Então 2026, a única coisa que Deus quer de você é o seguinte: o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você tem na sua vida? Talvez você fale assim até com vergonha: só um pouquinho de azeite, só um donzinho que Deus me deu lá no fundo, lá antigamente. Já fui usado com profecia, já fui usado para pregar o evangelho, já fui usado até para levar a palavra fora do Brasil. E agora não, agora eu estou descansando, porque agora eu já tenho 60 e poucos anos, eu tenho 50 e poucos anos, já tenho 40, já tenho 30, sei lá quanto você tem. E então agora eu quero descansar, vou pendurar a chuteira. Eu estou falando, Deus está falando com você. Você tem um dom dado por Deus, e o pequeno dom que você acha que é pequeno, pode em Deus e dado para Deus e consagrado a Deus, pode fazer muito para a glória e para a honra dEle.
Não é para a sua honra, não é nem para a minha honra, mas é para a honra dEle. Aquilo que você consagra a Deus, ainda que ele seja pequeno, Deus faz muito. Você crê nisso, irmão? Nós não vimos uma vez na Bíblia, mais vezes nós vimos Eliseu multiplicando pães de cevada. De 20 pães, 100 pessoas comeram. Depois de 5.000 homens, Jesus multiplicou pães, sobraram 12 cestos. E depois de mais 4.000 e poucas pessoas, homens, né, na verdade, depois mais mulheres, sobraram 7 cestos. Na verdade, Deus, quando você consagra a Deus a sua vida e os seus dons, Ele pode multiplicar. Sim, Ele pode. Ele pode multiplicar muito mais do que aquele que tem um dom natural. Às vezes o outro, ele brilha no seu lugar. Sabe aquela pessoa que já nasce pronto para as coisas, mas que não valoriza o que tem e não trabalha para Deus para isso? E você se acha pequenininho perto dele. Você não tem que se comparar. Você é o que você é. E Deus vai usar se você se consagrar para Ele. 2026, que não seja um ano de moleza, de ficar pecando, de ficar errando. Não, que seja um ano de você entender o propósito de Deus para a sua vida. De você entender que você não está aqui nessa vida só passeando. Que você está aqui para marcar pessoas com o Evangelho, com a palavra de Deus. Trazer essas pessoas para Deus. Pastora Alice, ela tem 80 e poucos anos, 83, 84 anos. E aquela mulher, onde ela passa, ela fala de Jesus. Ela falou: Vera, fui na praia esses dias, mas o que eu falei de Jesus naquela praia? Ela não estava interessada só no mar, ela que estava interessada nas pessoas. Nosso coração também tem que estar interessado nas pessoas. Nas pessoas. As pessoas são pessoas preciosas porque são eternas. Essas vidas que estão aqui hoje, você que está aqui hoje, você tem uma vida que pode passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Eu não quero passar minha vida eterna sem Deus. Você quer? Está amarrado, né, irmãos? Então tome posição, aceita Jesus, se batiza e vá em frente. Mas eu quero contar de uma outra pessoa que também tinha na casa dela alguma coisa interessante. Lucas 15, 8 até 10. E diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Deixa eu olhar aqui. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E versículo 10: e digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, quando alguém vem para frente para aceitar Jesus, ou vem para frente para se batizar, ele está se arrependendo dos velhos caminhos, e há alegria na presença de Deus por um pecador que se arrepende dos seus maus caminhos. Essa segunda parte, o que ela tinha em casa? Ela tinha uma dracma. A dracma custava mais ou menos um dia de trabalho. É difícil falar, porque tem aqui gente que é pedreiro, tem a gente aqui que, como ele, trabalha no Mercado Livre lá. Não, eu não trabalho no Mercado Livre, né? Eu faço uma confusão. Você trabalha para o Mercado Livre. Se for olhar quanto cada pessoa ganha, seria mais ou menos
o seu salário dividido por 22, porque são 22 dias úteis. Então, os salários vão mudar. O salário, essa dracma mudaria. Se a pessoa ganhasse R$2.000, dividido por 22, alguém pode fazer a conta aí? Aproximadamente R$100. Certo? Mesmo? Então é como se tivesse R$100 perdidos dentro da sua casa. Você não vai procurar? Lógico que você vai, ainda mais que você tem que pagar um monte de coisa. Aí ela fez uma coisa muito importante. Ela acendeu uma lâmpada. Podemos falar que o fato de iluminar a casa dela, ela é como se tivesse, e a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E podemos dizer que então, à luz da palavra de Deus, nós podemos procurar aquilo que está perdido. Nesse caso do dracma, ela tinha perdido, não fora de casa, mas dentro da própria casa. Isso que eu acho sério. Quantas coisas a gente perde dentro de casa? Chave. Quem perde chave aí, levante a mão. Toda hora. Quem perde óculos aí, deixa eu ver, toda hora. Né? Só não perde a cabeça porque está grudada, né? É isso mesmo, né? A gente é meio assim mesmo, meio atrapalhado às vezes. Vai pondo em qualquer lugar. E aí as mulheres dentro da bolsa, perde ou não perde chave? A minha bolsa é pequenininha. E dentro dela, eu perco toda vez a chave do carro. Voltando, ela fez o seguinte: iluminou a sala, iluminou a casa, e fez uma coisa muito importante, começou a varrer. De repente estava lá embaixo de alguma sujeira. Varreu a casa. E depois de bastante procurar, perseverante, não sei quantos dias demorou, ela achou. Aí ela fez uma festa. Vamos fazer uma festa. Gastou o dinheiro que ela tinha, que ela ganhou. Isso é bem próprio da mulher, né? Gastou o dinheiro que já achei. Agora vamos comprar tudo em pizza. Queridos, essas duas mulheres tiveram experiências interessantes. A mulher do azeite achava que tinha pouquinha coisa. E muitos de vocês também acham que não tem dom para trabalhar para as coisas de Deus. Também com o tempo, às vezes, muitos de nós temos perdido a fé verdadeira que você tinha desde o começo. Por isso que Jesus pergunta: será que vão achar fé na terra quando Ele voltar? Cuidado não acabar, não perdendo as coisas essenciais da vida, da sua vida cristã. Fé. Agora, aqui nessa moça da dracma, talvez ela tenha perdido dentro de casa algumas coisas que são alguns valores. Talvez o tempo de oração dela, talvez o tempo de consagração a Deus, de leitura bíblica. Mas ela teve que ser diligente. E as duas foram diligentes no sentido de obedecer o que o primeiro Eliseu falou. E depois aqui, essa mulher não se conformou em ter perdido o dinheiro. As duas agiram. Eu quero falar para você, esse novo ano de 2026. Por favor, irmão, começa a agir na sua vida. Nada de ficar parado. Nada de ficar, eu não sou bom o suficiente. Nada da gente se esconder atrás dos nossos próprios problemas e falar o seguinte: deixa para os outros fazerem. Eu na minha vida andei muito tempo me escondendo. Quando eu era tímida e não sabia falar, não sabia me expressar, tinha vergonha. Perdi bastante tempo. Mas um dia eu quis achar tudo isso e fui procurar e pedi para Jesus me libertar dessa tristeza, não, dessa vergonha que eu tinha. E Jesus foi me transformando. O que Deus pede de você nesse novo ano 2026?
O que você tem realmente na sua casa, ou o que você realmente perdeu dentro da sua casa? Uma coisa boa para se pensar, né? Você vai falar assim: eu perdi, agora não dá mais tempo, porque eu já estou muito velho. Agora não dá mais tempo, porque eu estou muito novo. Não, agora não dá mais tempo, porque agora já foi, eu já devia ter ido outro tempo. Quero falar uma coisa para você, meu amado. Se tem alguém que tem pressa que você leve o Evangelho, que a gente leve o Evangelho, é Deus. Mas Ele tem o tempo certo, e Ele não diz não para você. Ele quer que você venha, mesmo que você venha, parece para você atrasado, mas é no tempo dEle. Porque você acabou de aprender algumas coisas com Deus. Então nós vimos duas diferenças. Uma, que dentro da própria casa ele tinha algo de valor e não percebia. E a outra tinha um dinheiro perdido dentro da sua própria casa. Vou fazer uma segunda pergunta. O que você perdeu esse ano todo dentro da sua própria casa? Comunhão com Deus, perdeu muito, porque gastou muito tempo na internet, fazendo joguinhos, porque perdeu muito tempo na pornografia, os homens, as mulheres também, está cheio de mulher que faz isso, e é uma vergonha para a gente. Nós temos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e a gente precisa entender que Ele é um Deus vivo, amado. Eu não sei se você enxerga Deus como um Deus vivo. Parece que Ele está longe, mas Ele não está longe, Ele está aqui. E Ele espera de você a sua parte. A sua parte não é só ficar sentado ouvindo Jesus falar, é se levantar e agir também. E o Senhor te diz nessa noite que não é na sua força, é na força de Deus. Você com o seu pouquinho, na força do Espírito Santo, você vai fazer muito para Ele. Agora você, não estou nem aí, eu vou continuar andando só de kart, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Mas já pensou se o Yuri fosse lá dentro, e lá ele falasse de Jesus? Como ele brilharia ali, falou: olha, esse cara, além de ser radical, é um homem de Deus. Quero aprender com ele, porque ele não tem medo da velocidade. Ele é um homem corajoso. Lembra bem esse versículo: não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é para que você entenda que perdendo ou achando pouco o seu ministério ou o seu chamado, Deus espera que você se coloque à disposição dEle. Você fica olhando para mim e fala: comigo não. Tudo bem, é você e Deus. Se você observar bem, quando Deus tem um propósito com uma vida, Ele fica em cima dessa vida. Lembra de Jonas? Aquele moço que era um homem de Deus. Ele era um profeta, Deus escolheu ele para levar a palavra para os ninivitas. Mas ele falou o seguinte: eu vou propor no meu coração sair longe do que Deus mandou. Deus mandou para lá, eu vou para cá. Aí Deus começou a balançar o barco dele, balançar de uma tal forma que todo mundo falou: olha, começa a orar ao seu Deus aí. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, sou eu mesmo o problema. Eu estou fugindo da presença de Deus. Pode me lançar no mar. Olha que cara corajoso. Prefiro que me lance no mar e eu morra do que eu ir lá nos ninivitas. Ô, coração duro. Mas aí ele cai no mar. Um grande peixe pega ele. E ele se arrepende no estômago do peixe. É interessante você ler o livro de Jonas. Aí a baleia simplesmente, eu não sei, o peixe grande deixa ele a 1000 quilômetros da onde ele devia estar. Aí ele voltou tudo a pé
para chegar lá, onde ele tinha que ir. E depois que ele falou, o povo se arrependeu, e Deus ficou feliz, mas Jonas ficou bravo, falou assim: mas eu sabia que o Senhor era misericordioso. Quantos ficam chateados porque Deus é misericordioso, irmão? Graças a Deus Ele tem misericórdia de você. Graças a Deus Ele tem misericórdia de mim. Senão nós estaríamos perdidos sem Deus. Então escute, para terminar essa palavra que é curta hoje. Se o seu dom você acha muito pequeno, lembra que você buscando de Deus e consagrando a Deus, Ele pode fazer um estrago no mundo e no inferno, tirando as pessoas lá do inferno para Jesus, pessoas que vão para o inferno para Jesus. O pouquinho com Deus vai ser muito, porque é pelo Espírito Santo, não é pela nossa força. Segunda coisa, se você perdeu esse ano, escondeu o seu dom, deixou aí parado, achou melhor ficar criticando, né? Porque é melhor ficar criticando sentado do que estar aqui na frente falando. Porque você vê os meus erros, você vê como eu estou, você pode achar estranho isso. E pode pensar assim: eu faço melhor que ela. Então começa a trabalhar, para que você também venha falar, para que o Espírito de Deus te use também, e para que você seja um grande ganhador de almas para a glória dEle, para que você dê muito fruto para a glória dEle. 2026 será um ano diferente para mim. Para você também vai ser ou não? Peraí, diferente como? Vou entrar com dívidas, pastora? Não quero saber disso. Até para dívida, Deus tinha uma saída para a esposa daquele profeta. Deus também tem uma saída para você nessa área. Você tem que aprender também a entender o que Deus quer que você faça com as suas finanças, para você parar de ser sempre o perdedor, para ser na verdade uma pessoa abençoada, que vai abençoar muitos outros. Quantas pessoas você tem debaixo das seus colaboradores? São quantos? 80 colaboradores o Lucão tem. Quantos tem colaboradores aqui na escola? Quantos tem? 110 colaboradores. 120, 130, 120. Quantos colaboradores tem? Quantas pessoas estão sendo abençoadas por sua vida? Ah não, pastora, por enquanto eu estou naquela fase, eu sou pobre, de marré. Pelo menos isso vocês sabiam cantar essa música ou não? Deixa eu ver quem sabia pelo menos. Não me deixa sozinha nisso, povo. Sou pobre. Chega, povo. Nós temos que ser abençoado. Aleluia. Não vou ser rico, não é isso. Mas abençoado sim. Próspero sim. Com dinheiro, sem faltar dinheiro. Aleluia. Sem faltar comida. Aleluia. Porque Deus vai estar com você. 2026 vai ser um ano de multiplicar os seus dons, de multiplicar sua vida financeira, de multiplicar a sua vida com Deus. Você vai crescer tanto, amado, que quem vai trazer as profecias logo vai ser você, porque você vai se entregar e vai ter visões e vai ter os dons do Espírito na sua vida trabalhando. Por enquanto você está vivendo como um mendigo na fé. Precisamos melhorar, né? Mendigo na fé. Aquele que vem na igreja que é muito parecido com o hard. Oh meu Deus, oh azar, oh, eu esqueci o resto que ele falava. Oh céus, oh vida, oh azar, né? Até você sabe, Fernanda, como que você sabe? Você é muito nova para assistir o Leão da Montanha. A hiena
que sempre era do contra, né? Sempre era ruinzinha, coitada. E o leão da montanha, nós vamos fazer, aleluia! Ele ia, saída pela esquerda, saída pela direita, saída, ele sempre tinha uma saída, ele sempre estava animado. Acho que a gente podia ter um pouco dos dois, né? Nem animado demais, a ponto de fazer besteira também, porque às vezes o animado demais vai na frente de Deus, às vezes, né? E nem a hiena que também tudo é ruim. Teve gente que chegou aqui hoje assim. Mas o Senhor te levantou, não foi? E Ele vai te levantar a cada dia, Ele vai te fazer abençoado. Sabe, amado, queira e lance diante de Deus. Deus, eu nunca, na minha vida cristã, já tenho 50 anos, você pode falar, tenho 30 anos, 20 anos de vida cristã, e sabe, Pai, eu queria ter uma visão, eu queria ter sonhos espirituais, eu queria, Senhor Jesus, falar uma profecia, eu queria que o Senhor me usasse para ouvir uma profecia e ter a tradução dela. Senhor, sabe o que eu queria? Pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados na hora, porque são todos os dons do Espírito. E a gente se acostuma com a nossa vidinha ruinzinha e acha que está tudo bem, né? 2026 vai ser diferente. Olha para o seu vizinho e fala, 2026 vai ser diferente. Chega de azar, chega de problema, chega de falar de azar, não entenda que eu estou falando de sorte aqui, só estou falando do hard. Você não tem azar, você precisa buscar de Deus. O azar não é para nós, o azar é para quem não tem Jesus, mas para nós não, nós temos a bênção de Deus, e a bênção de Deus enriquece. Quantos têm a bênção de Deus sobre você aí? E ela te enriquece, irmão, sabia? Mas por que eu sou pobre desse jeito, pastora? Posso perguntar só uma coisa para você, você está gastando mais do que você tem? Talvez comece por aí o problema. Tem que cuidar um pouco melhor disso, para que você também ganhe mais, mas seja mais sábio também no gastar. Amém? Fecha os olhinhos um pouquinho. Como vai ser 2026? O que é que você pode multiplicar esse ano? O azeite? Ou você vai procurar a dracma perdida? Sabe, irmão, entra no seu quarto, ou vai lá na sua sala, desliga a televisão e fala, Senhor, fala comigo, por favor. Pega a Bíblia e fala, Senhor, fala comigo, por favor, hoje. E se você não ouvir Deus falar, amanhã você vai falar, Deus, fala comigo hoje. E se Deus não falar aquele dia, vai mais uma vez, Senhor, fala comigo através da tua palavra. E Ele vai começar a se revelar para você, porque Ele vai ver que você tem sede e fome da presença dEle, não dos dons, mas da presença dEle. E uma vez que você tem a presença dEle, os dons virão como resultado. Aleluia. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é que planta em nós os desejos do teu coração. O Senhor, Deus amado, que coloca em nós o querer como efetuar. Então, Senhor, planta hoje no coração dos teus filhos que estão aqui. 2026 será muito melhor que o de 2025, porque nós vamos ficar muito mais atentos à tua voz, muito mais sensíveis ao teu Espírito Santo, muito mais prontos para achar aquilo que estava perdido dentro de casa, e muito mais prontos para valorizar, nem que seja um dom pequeno que o Senhor já nos deu, porque consagrado a Ti, vai ser multiplicado para a Tua honra e glória. Quero junto com você junto comigo, consagrar o seu ano de 2026, e gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Você que vai consagrar o seu ano de 2026, vai ter várias vezes ainda que você vai fazer isso ainda até o final do ano. Fique em pé no seu lugar e fale assim comigo: Senhor, põe a mãozinha
põe a mãozinha na sua cabeça e fala: Senhor, Senhor, em nome de Jesus, que a minha mente esteja aberta para ouvir tua voz, que os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca estejam prontos para ouvir tua voz, para pôr em prática o que o Senhor está falando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar essa música. Como que é mesmo? Como começa? Não se compara ao que há de vir. Pode subir aqui o grupo de louvor? Deus tem melhor para mim. Desculpa, eu tinha esquecido. Vai lá.